Pode Porco está no ar, onde estamos, Central Park, nosso último dia de Nova York, mas antes de ir embora, a gente prometeu e vai cumprir, vai ter uma entrevista gigantesca no nosso canal com ninguém mais, ninguém menos do que Guga Chakra, mas antes da gente começar o papo, encontrar o Guga, que ele está aqui pertinho da gente, lembrar de agradecer nossos patrocinadores, né? Exatamente. Sem eles não estaremos aqui. Agradecer primeiro a Brechó Verde, não estamos com nenhuma peça da Brechó, mas quem está nos encontrando aqui em Nova York está vendo que a gente está com várias peças antigas do Palmeiras, sua camisa histórica tá na Brechó Verde, o link tá aqui na descrição do vídeo, é só chamar eles para você garantir a sua, então tamo junto, Brechó. E é isso, fala da Verde Branco também. Aqui. E sempre a Verde Branco que tá com a gente, né, tudo do Palmeiras, produtos licenciados, camiseta nova, tem a do Mundial, tem a verde, a branca, tudo do Palmeiras na Rua Palestra Itália 149, na frente ali do Clube Social. E também, obviamente, falar da Alfa, nossa parceira aqui, que é muito importante pra gente estar aqui nos Estados Unidos, sempre apoiando a gente. Então, se você gosta de fazer uma fezinha, é na Alfa sempre, né? É isso, vamos colocar as odds aqui da Alfa para Palmeiras e Inter Miami. Acho que o Palmeiras vai ser levemente favorito pro jogo, mas eles têm um tal de Lionel Messi, né? Então o Palmeiras não pode vacilar para esse jogo. Claro que nossa aposta vai ser no Palmeiras. E fiquem ligados que vai ter muito conteúdo legal lá de Miami. Lá tem Casa Alfa, a gente estará na Casa Alfa também. Exatamente. Então, tamo junto, Alfabete. Nossa aposta é sempre no Palmeiras. E a gente agradece quem apostou no Pode Porco também. Então é isso, façam suas apostas. Lembre-se, jogue com muita responsabilidade, somente para maiores de 18 anos. Mas minha aposta é 2-0 Palmeiras, que isso, poucas. Perfeito. E para fechar, para você que vem para os Estados Unidos ainda ou para ir para qualquer lugar do mundo e precisa de internet para registrar, fazer story, postar no feed, enfim, ver ali no aplicativo como é que faz para pegar o metrô, o busão. Com a Brasil Roaming, a gente vai colocar o link aqui na descrição. Você tem a internet garantida em qualquer lugar do mundo. E a internet é boa mesmo, porque a gente está subindo todos os vídeos pela Brasil Roaming e tá dando tudo certo. Demorou? Quem for para Miami, chama eles. O link tá aqui na descrição do vídeo também. Já chega em Miami conectado para viver o palestra daquele jeito. Então é isso. Bora falar com o Guga Chakra. Bora. Agora sim, já estamos aqui com o mestre Guga Chakra. Íamos gravar com ele na sexta, pré-estreia no Mundial ali contra o Porto, né? Mas devido a alguns acontecimentos aí com Israel e Irã, a entrevista teve que ser adiada. Hoje sim conseguimos pós-Palmeiras e Al-Ahly, então numa situação bem melhor que o Palmeiras se encontra na competição, a gente consegue falar com o Guga. E cara, primeiramente, prazer demais, Guga. Obrigado por ter topado Guga. a resenha com a gente. Você é um cara que a gente sonhava em entrevistar. O microfone fica comigo com você. Não, deixa que eu seguro. Eu vou segurando. É uma honra estar no Pode Porco, aqui, né, o mais importante site do Palmeiras, aí de podcast do Palmeiras. Tô sem voz por causa de ontem e ainda fiz um tratamento de canal agora de manhã. Então tô anestesiado também, mas vamos em frente. Boa. É isso. Antes da gente perguntar de onde vem sua palestrinidade, né, que a gente gosta muito de saber de onde vem o amor pelo Palmeiras dos nossos convidados, vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? Lembrando que a gente está subindo esse vídeo no sábado, mas estamos gravando na sexta aqui. Ontem o Palmeiras ganhou do Al-Ahly, o Guga estava lá no MetLife. Que atmosfera, que momento vive a torcida do Palmeiras, Guga. Você postou no seu Twitter ali, realmente um momento muito especial na história do clube, né? Do clube, assim, é absurdo assim, o que está acontecendo aqui, porque eu moro aqui, né, há 20 anos. Eu nunca imaginei que fosse chegar esse momento de ir no Times Square e o Times Square inteiro está tomado pela torcida do Palmeiras. Eu não fui a Brooklyn Bridge, mas sei que a Brooklyn Bridge tremeu por causa da torcida do Palmeiras. E daí pegar um trem, chegar na Penn Station, toda a fila ali para comprar ingresso só com palmeirense. Entra no trem, todo mundo cantando o hino. Todos os caras nem entendem, uma coisa gigantesca. A outra coisa que tem é que, de fato, a seleção brasileira é historicamente conhecida. Claro que perdeu força nos últimos anos, mas é conhecida, tudo, a camisa amarela do Brasil. Inclusive eles foram campeões mundiais aqui também, em 94, foram campeões mundiais em 94. Os americanos hoje seguem bastante futebol em Nova York, não vou dizer que nos Estados Unidos inteiro, mas nas grandes cidades. Segue Nova York, segue Miami, segue Los Angeles, em Seattle. Tem um grupo que segue, tem a Major League, que ainda tá um pouco de nicho, assim, ainda não é muito grande, mas eles seguem a Premier League, eles seguem a Champions League, seguem Copa, eles conhecem os jogadores brasileiros. Claro que o Neymar teve uma dimensão maior do que todos. Neymar, ainda você vê, criança, camisa do Neymar, não é o Messi, óbvio, não é o Cristiano Ronaldo, não é o Mbappé,
mas é uma figura que quem sabe futebol conhece. E agora o Vini Júnior, o Rodrigo, eles estão ficando conhecidos, mas havia uma falta de conhecimento ainda dos times brasileiros. Isso não é de agora. Mesmo na Europa, nunca conheceram muitos times do Brasil. Eu morei na Argentina. Eu lembro que eu morava na Argentina, perguntavam para mim, pero me explica uma coisa. Aí Palmeiras, Mineiro, que eles não chamam Atlético de Atlético, chamam de Mineiro. Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Santos. Qual é o Boca River de Brasil? Eles não conseguem entender, porque tem 12 grandes, fora Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás, Bahia. o São Caetano, que chega no ano, Paysandu. É confuso. Como o futebol argentino às vezes é confuso pro brasileiro. A gente sabe do Boca e do River, mas Racing, Independiente, São Lourenço aí confunde com um pouco com times que são bem menores, que nem Lanús. O Vélez não tem a torcida do Racing. Sim. Mas quando a gente viu o Vélez muito alto, gera uma confusão, né? Assim, porque será que o Vélez era do mesmo tamanho do Racing Independente? Não é. Mas foi um time que foi longe e pegou um nome grande no Brasil, ganhando de São Paulo, tudo. Mas existe essa coisa. Na Europa eles conhecem Boca River, especialmente na Espanha, pela quantidade de argentino, porque é menos, tipo assim, são times que, assim, no Brasil são 12 e com uma divisão de títulos muito parelha, né? Quando você vê a lista de campeões brasileiros em diferentes cidades, que Boca River é Buenos Aires, né? Mesmo Racing Independente não são Buenos Aires, né? São grandes Buenos Aires. Então, a coisa para entender os times brasileiros é difícil, e daí agora eles estão vendo, e esses 4 vão levar uma vantagem eterna. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Primeira coisa, eles estão vendo esses times irem bem. Segunda coisa, a torcida está encantando. Eles veem a torcida eufórica aqui, cantando, coisa que eles não são acostumados. Pois até podemos falar das torcidas especificamente, comparando com os Estados Unidos. Eles não são acostumados. As camisas, que é algo muito... As camisas do Brasil são muito bonitas, são muito diferentes. Então, o verde inteiro do Palmeiras, assim, é uma coisa que não... você tem aqui o Celtic, sabe? Mas é linda a camisa do Palmeiras. Do Botafogo, aquele preto e branco bem forte. Sim. Do Flamengo, vermelho e preto. Fluminense, aquele verde, vermelho e branco. Assim, são camisas bonitas. E os times, a sonoridade, né? Você fala Palmeiras, sabe? Flamengo não são nome de cidade. Fluminense, Botafogo, são nomes assim que pra pessoa fala, pô, que coisa, sabe? A Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, são todos nomes. Você tem ali o Tottenham, o Arsenal, o Chelsea, em Londres você tem, mas não é uma Chelsea coisa... é mais o bairro também. Mais o bairro também. Então assim, você tem uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante. Eles estão descobrindo que, além de jogador e torcida, você tem esses times. Eu não falo da Europa, eu falo do resto do mundo também. Por exemplo, no mundo árabe, eles veem o Al-Ahly, eles torcem para o Al-Ahly. Sim. Eles veem o Palmeiras ganhando, eles veem a torcida do Palmeiras, e o Palmeiras, para os caras, gera um encanto. Pô, olha que legal esses times. E eles preferem o Brasil aos europeus. O Brasil não foi colonizador, não fez guerra lá. Então tem tudo isso que acho que ajuda. Legal demais. Bom, vou pedir pro Guga tomar uma aguinha, né? Que a garganta tá judiando aqui, acabou de fazer o canal. Enquanto você vai bebendo a aguinha, eu vou formular a próxima pergunta. Vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? Porque, cara, o que a torcida do Palmeiras fez ontem no MetLife Stadium foi uma brincadeira, né? E foi um jogo onde aconteceu tudo. Palmeiras jogando num calor absurdo. Eu senti que o Abel Ferreira no primeiro tempo, ele jogou com as questões climáticas debaixo do braço. No primeiro tempo ele foi mais conservador. No segundo tentou agredir mais e aí teve gol contra, teve um golaço do Flaco Lopes, teve pausa por causa de trovão, algo que é impossível imaginar no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Todo mundo ficou até zoando lá no Twitter, falando, pô, no Brasil pode chover canivete que não para o jogo. Aqui nos Estados Unidos, um trovãozinho, o pessoal para. Enfim, cara, foi uma loucura e, obviamente, também o Palmeiras venceu. O Palmeiras, pra mim, acho que até que o Palmeiras jogou melhor do que contra o Porto, do que ontem, mas ontem o resultado veio. Eu queria saber como é que foi presenciar a torcida do Palmeiras cantando sem parar no MetLife Stadium, os brasileiros ali, quando brecou o jogo, todo mundo ficou dentro do estádio, não na arquibancada, com a bateria, cantando, pulando, parecia que estava muito longe de acontecer uma catástrofe climática ali, muito pelo contrário, o pessoal estava ali curtindo. Eu acho que com os americanos a reação deve ser diferente, né? Eu vi até os carinhas de colete lá, os staffs
olhando, indignado, filmando ali com a reação da torcida. Mas me conta aí o que você achou do jogo e também da reação da torcida do Palmeiras. E você que mora aqui, pô, presenciar isso com seu filho deve ser algo incrível, né? Olha, do jogo em si, eu acho que teve a estratégia do Abel no primeiro tempo, não cansar o time, deixar o Al-Ahly cansar, e no segundo tempo, aí marcar sua pressão, ir pra cima. Claro que jogo também, especialmente torneio assim, sempre tem o imponderável, né? Sim. O Endrick era pra ter feito aquele gol no primeiro tempo. Estevão. Viagem. O Estevão era pra ter feito o gol no primeiro tempo. Mas, assim, foi por 1 milímetro, não entrou. Aí no segundo tempo tem um gol contra logo de cara. E aí o Flaco vai e faz 2-0. E teve a não expulsão do Veiga, que se o VAR não anula ali, a decisão do juiz muda tudo. Imagina com o Amém correr naquele deserto. Isso é imponderável. E a falta do gol contra, você vê que ficou aquela confusão de jogar a linha mais para dentro. Sim. E daí acabou batendo a falta sem um gol contra. Então, tudo isso eu acho que entra no imponderável, mas que teve a estratégia do time. Então, quer queira, quer não, ganhou, está numa situação confortável agora, mas a gente sabe como que é Copa do Mundo normal, e a mesmo se aplica, é um grupo ali que tem que tomar cuidado, vai pegar o Inter Miami, que o Messi é o Messi, né, assim, é uma bola que o cara bate uma falta como ontem, acabou, sabe, é um chute, o cara é o maior jogador depois do Pelé da história. Então tem que respeitar, apesar da idade e tudo. Agora, o da torcida foi fascinante, né? Assim, porque cantou o jogo inteiro. Não foi assim, aqueles jogos que uma hora fica calada, não. Foi do começo ao fim, cantando, inclusive na parada climática. A mãe não queria sair, né? Foi engraçado. Não queria sair. Eu, como eu estava na parte coberta, eu pude ficar porque eu estava atrás da mancha. Foi todo mundo concentrado. Eu não sei se no Brasil chegaram a ver tanto isso, que a torcida do Palmeiras estava atrás. Aliás, que muita gente perguntou, isso é importante frisar. Falar por que tinha tanta gente do Al-Ahly, do Egito. Isso é fácil explicar. Não tenho certeza, mas acho que tem mais egípcio imigrante do que brasileiro aqui. Nossa, é forte isso, porque tem muito brasileiro, né? Agora, o Brasil, como eu falei, tem 12 grandes, muito mineiro aqui, muito Cruzeiro e Atlético. Você tem torcedor dos times do Rio, dos de São Paulo, mas tem do Goiás, sabe? Você tem do Grêmio, você tem brasileiros de todo canto, Fortaleza, Bahia, você tem torcedores de todos os cantos aqui no Nova York, nessa região. Do Egito, é todo mundo Al-Ahly e um pouquinho de Zamalek. O Al-Ahly é maior que o Zamalek. Não é exatamente Grenal lá, que é torcida igual. Sim. O Egito tem 2 torcidas grandes, sendo que uma é tipo o Real Madrid e a outra o Atlético. Então, o Egito tem 100 milhões de habitantes. Então, assim, de cada 10 egípcios que moram aqui, 7, 8 são Al-Ahly. Mais os torcedores do mundo árabe que moram aqui, que torceram para o Al-Ahly. Então, você tem tudo isso que acabou levando tanta gente para o estádio. Para o Palmeiras, foi torcedor que veio a maioria. Tem os daqui e tudo, tem até uma torcida organizada aqui, mas a maioria veio do Brasil. E daí meus filhos nasceram aqui. Por mais que tenham pais brasileiros, eles cresceram aqui, crescem aqui. Meu filho tem 7, minha filha tem 9, levei os 2 com a minha mulher, que nasceu santista, mas agora... Ah, não, aí você quebra. Mas, e eles nunca foram a um jogo, porque no Brasil é difícil, porque quando vai fica pouco tempo, tem a questão de sócio-torcedor, que eu não sou, porque eu não moro lá, então para conseguir ingresso para os 3 é difícil hoje em dia, então eles nunca foram. Aqui eles foram 2 jogos do New York Mets, que eles quiseram ser Mets, que faz sentido, porque Sim. O Mets é o Palmeiras, assim, tem uma pegada mais Palmeiras. O Yankees seria mais Corinthians e São Paulo, mistura dos dois. Então, a gente foi. Quando você vai num jogo americano de esporte, isso, qualquer esporte, quase todos os times, não vou dizer que são todos, porque tem algumas exceções, mas os caras cantam Let's Go Mets, ou no Yankees é Let's Go Yankees, muda um pouco o ritmo, porque no Mets é Let's Go Mets, é mais assim, no Yankees é Let's Go Yankees, para rimar. Sim. E puxado pelo alto-falante do estádio. Aí você lembra ontem que veio com aquele cara lá com o microfone de terno lá, fala Let's see who make more noise,
de Palmeiras, ó, tipo, que é um negócio artificial. No jogo de beisebol, daí quando o cara fala, o pessoal fica fazendo barulho, é muito bizarro. E o tempo todo aquelas músicas do alto-falante, não a música do... Puxada pela torcida. Isso é algo que estava incomodando bastante a torcida. Não, e é algo que é só dos Estados Unidos. Porque não tem nada que a gente falar que latino torce mais. Pô, já fez jogo na Turquia. E alguns do Besiktas, do Palmeiras. Tem uma coisa. O Alex. Deus do Fenerbahçe. Eu já fui ver o Alex no Fenerbahçe. É Deus num patamar que raros paralelos no Brasil. Eu já perguntei pro Zico se era mais Fenerbahçe e Galatasaray, o Flamengo e Fluminense. Ele falou, pô, não compara. Flamengo e Fluminense é clássico, Fenerbahçe e Galatasaray é guerra. E eu fui no Besiktas, os caras cantam o jogo inteiro. Turco, grego, do Panathinaikos, do Olympiacos, do PAOK. O próprio Boca River, né? Boca River, todos da Argentina. Quem mais cria música lá são os outros três. Racing, São Lourenço e os outros vão pegando. Mas canta o jogo inteiro. Fui muito na Bombonera quando eu morei lá. Já fui no Vélez, fui no River, fui em todos. Mas então, assim, agora, a Alemanha, você viu o Borussia, né? Quando os caras torcem. A torcida do Liverpool, aquelas músicas. Só Real Madrid, porque Real Madrid é caro, ingresso, sei lá, o que rola. Real Madrid não torce muito. E é muito turista também que vai lá, né? turista. Não é um madridista mesmo. E aqueles times, assim, com todo respeito para quem é do Brasil torce pro City, mas eu sou um pouco mais velho para saber que City não é realidade, né? Sim, o time raiz de lá é Arsenal, Liverpool e United. Manchester United também, né? United é raiz. É raiz. Então, United, Liverpool, o Arsenal, o Tottenham, Aston Villa, e fora os times de bairro que são legais pra caramba. Sim. E a Argentina também tem, isso eu acho legal. E o Chelsea tem história, mas também é um pouco ali. Começou com o dinheiro do russo e agora... Era de bairro. E agora um americano comprou, então... Era de bairro, era um Crystal Palace, mais ou menos, agora tá até bem. E aí ficou rico do dia pra noite. Sim. Até legal, acho que tem muito assunto pra falar, que o Guga tem muito conteúdo. Agora, mas você começou a falar desse. Não, mas assim, só americano que não sabe torcer. É um negócio muito louco aqui. Essa coisa assim, no college football você ainda vê um pouco, mas no resto, você vai no jogo de basquete, se forem aqui ao Madison Square Garden, cara, que agora acabou, né? Mas let's go Knicks, pô, é isso, cara. Não dá pra ser assim. Aí meus filhos chegam lá e veem tudo aquilo lá, o olho brilha, porque é algo completamente fora de propósito. E eu não sei se os americanos têm consciência disso, que é um negócio que eu gostaria até que eles aprendessem, estão aprendendo. Foi o primeiro jogo do Palmeiras do seu filho? Acabou de Foi falar o que primeiro foi. jogo do Palmeiras. O primeiro foi o da estreia, né? Esse foi o segundo. Não, porque na estreia eu tinha que trabalhar. É verdade, teve que trabalhar. Não, e aqui nos esportes americanos também não tem essa de torcida dividida, né? Pô, time X de um lado, time Y de outro. Porque eu vendo da televisão, por exemplo, ver o jogo da NBA, da NFL, é tudo misturado. Tudo misturado. Por exemplo, Yankees e Mets não são tão rivais, que são de ligas diferentes. O rival do Yankees seria o Red Sox, mas assim, o beisebol tem uma coisa um pouquinho maior de... rivalidade. De pegada, que nem no futebol que a gente é acostumado no Brasil, de passar de pai para filho. Na NFL e na NBA é uma coisa maior, mas que nem Champions League, o cara fala, pô, eu gosto do Real Madrid, o cara gosta daquele time, tudo, mas é bem menos que no Brasil. Sim, assim, que é que nem no Brasil, dos que eu conheço, que a Argentina... Absurdo, pra mim é maior que no Brasil ainda. Turquia, essa que foi a teoria na Turquia, eu acho que o Besiktas é o que tem mais a cara do Palmeiras. Fenerbahçe, Corinthians, Galatasaray, São Paulo. Já falei pro Alex uma vez no Twitter, ele falou que não. O Besiktas é mais assim, e daí os da Grécia também são bem nesse estilo. Um pouquinho Portugal com Benfica Sport, mas assim, na França não tem Paris Saint-Germain, nasceu ontem, né? Lá, os grandes é o Olympique de Marseille. Mas é um time só na cidade. Só que é um time só, né? Exatamente. Bom, pra gente ir pros outros assuntos, vamos terminar o assunto do jogo de ontem. Muitas pessoas estão pedindo já o Flaco Lopes como titular, até onde o Flaco era bagre, outros estão falando que o Aníbal vira o titular absoluto, Aníbal que saiu, a informação do Lavieri, saiu sentindo a coxa, é dúvida pro próximo jogo, não é algo sério, mas pro próximo jogo provavelmente ele deve ser preservado. E aí eu pergunto pra você, qual que seria o seu time ideal, não pro jogo contra o Inter Miami, porque eu acho que
o jogo contra o Miami não vai ser tão decisivo que nas oitavas, eu já tô presumindo que o Palmeiras vai passar, né? Mas se fosse amanhã, a final do Mundial, pra você, qual que é o time ideal? Ele fez igual o Everton Jai, o Gustavo Gomes, o Murilo. Jai que ontem deu um sustinho. Agora, né? Ele deu um sustinho ontem na saída de bola. Muita gente pedindo o Rocha. Piquerez, daí no meio de campo, seguia com o Maurício, Aníbal Moreno. O Veiga tá com amarelo agora, né? Então tá perigoso. O Paulinho não aguenta o jogo inteiro, né? Aí você põe o Rios, né? Aí vai o Rios. Aníbal, Rios e... Foi daquele chute no final do jogo, hein? Foi pra tirar onda, vacilou, tomou amarelo de graça, né? Tomou amarelo. Que esse empate, é que agora não vai rolar isso daí, mas havia um critério de desempate, né? No critério de desempate naquele momento, né? E na frente, seguiria com o Estevão, talvez o Flaco no lugar do Vitor Roque. E quem na outra ponta ali? Faltou um? É Facundo, Felipe Anderson. Pode ser o Felipe Anderson. Ou até o Maurício aberto, porque ele jogou no titular. O Paulinho, que vocês estão comendo, o Paulinho não dá o jogo inteiro. Não, o Abel já falou com ele que ele vai jogar só 30 minutos por partida. Só 30 minutos Só 30. mesmo. Não aguento. Que ontem uma hora ali eu achei que faltou que ele foi pro ataque, tava ali, até foi escanteio na hora, mas que tava 2-0 já. Sim, Foi sim. no finalzinho, né? Só que o problema não é nem ele cansar durante a partida, é o recovery dele, né? Que o pessoal tá falando que se ele jogar mais que 30 minutos, ele demora muito pra recuperar o próximo jogo, entendeu? Então ele tá pensando a longo prazo ali. Que o Paulinho, eu tenho sabe, que assim, a tia dele, a Flávia Oliveira, que trabalha na Globo News, Pode crer. e ela me explicou que ele é um cara muito especial, muito inteligente, um cara muito bacana, assim, que tem que torcer pra dar certo. Ele tem um instituto, ajuda. Cabeça boa pra caramba. Ajuda um monte de Ela gente. me contou um dia lá, assim, que tem que torcer pra virar a cara do Palmeiras ali, mais pra frente. O Estevão a gente vai perder, inclusive, né? Então já tem que começar. Aliás, voltando ontem no metrô, o cara me viu a camisa do Palmeiras e o cara te dá o jogo, mas morava aqui, não sei de onde era, falava espanhol, mas disse torcer pro Barcelona. Ele falou, nossa, mas esse cara ele é melhor que o Endrick? Eu falei, é diferente do Endrick, né? Mas ele falou, nossa, mas pô, os dois saíram no mesmo time, assim, que coisa... Um atrás do outro, né? Não tem clube no mundo que tá revelando tanto em curto espaço de tempo. A base do Palmeiras tá sendo algo bizarro, né? É um clube que nunca foi tão formador, né? E agora virou um dos melhores formadores do... Tá indo embora, né? Tipo, Mais difícil pouco segurar, tempo, É que é isso que é triste, né? Porque antes, pô, até o Kaká ficou um tempinho no São Paulo, né? O Neymar naquele esquema no Santos. O Ronaldinho Gaúcho, não ficou tanto. O Ronaldinho Gaúcho foi cedo. E o Ronaldo... Também foi muito cedo também, Romário é um cara que ficou um pouquinho mais. O Romário ficou, ele foi mais velho e voltou... E depois voltou cedo também, né? No PSV bastante, mas no Barcelona ele largou logo. Sim, Agora, Guga, é uma curiosidade minha também, acho que de muita gente que acompanha seu trabalho na Globo News. Tem palmeirense que não sabia que você era palmeirense, por mais que você fale abertamente. Exato. Mas da onde nasceu essa paixão pelo Palmeiras? De quem que te passou? Conta um pouco. Ninguém passou, porque meu pai não torce. Meu irmão mais velho é São Paulino. Meu irmão do meio não torce. Meu avô materno era corintiano, paterno não torcia. Então, assim, foi a coisa ali que... era o momento da fila. Mas, bom, quando eu comecei a torcer, ainda a fila era pequena. Então não tem muito como explicar naquele momento ter virado palmeirense. Talvez a questão de ser o terceiro filho, e eu nunca gostei da coisa, assim, sempre vi o Corinthians meio clichê, né? O cara é Corinthians, que é o time que mais tem torcida, sabe? Corinthians. O São Paulo, aquela modinha. Você tá com quantos anos agora? Tô com 34. E você? 5. Então, vocês não pegaram. Somos de 90. A gente não pegou a... Cara, assim, pra descrever o que era São Paulino nos anos 80 e 90, é algo assim que não tem, era assim, uma soberba, assim, absurda, arrogância. Isso antecede o Tele, porque eles ganharam aquele brasileiro de 86, o Paulista valia mais, eles ganhavam o Paulista o tempo todo. Então eles foram campeão de 85, campeão de 87, campeão de 89, os craques. São Paulo teve um time que... Gilmar, que era goleiro de seleção, Zé Teodoro, ok, tipo Marcos Rocha. Aí Oscar, capitão da seleção, puta zagueiro. Dario Pereira, titular do Uruguai. Dupla de zaga, melhor dupla de zaga do mundo na época, Oscar e Dario Pereira. Nelsinho, que era banco de seleção. Aí meio campo, Márcio Araújo, que era ok, mas o reserva era o Falcão. Porra. Aí Silas da seleção,
Pita era da seleção, mas que tinha Zico, tinha os caras mais... Sim. Aí o ataque Miller, seleção Careca, que o Careca, assim, tá aqui o Sarran, amigo meu, o Careca, fez, é o cara que fez 4 gols numa Copa, 5 no outro, não tenho certeza se foram esses números, mas o Careca, assim, foi vice-artilheiro de 86 da Copa. E só não jogou 82 porque se machucou, né? E o Senão ele era titular absoluto. Era titular, porque daí, ele se machucou contra a Irlanda, acho que a Irlanda do Norte, no amistoso antes da Copa, ele era titular de centroavante. O cara ganhou um brasileiro pro Guarani, e ficou no Guarani um tempo, mas ganhou 78. O cara fez o Guarani ser campeão. Ele deu esse show no São Paulo, Maradona falava, o melhor parceiro que ele teve foi o Careca. Napoli. O Careca no São Paulo voava, aquele Paulo de 86. Aqui na sequência o Romário ganhou uma Copa e o Ronaldo, que é o maior atacante da história, sei lá, o Ronaldo é um extraterrestre. Mas o Careca é muito acima desses centroavantes que a gente vê hoje. O Careca era fenomenal. Ele não ganhou Copa, claro que isso acabou ficando, mas eu diria que de 82 em diante, que daí teve o Zico, mas de 82 em diante que não ganhou Copa, eu diria que o Careca foi o melhor jogador brasileiro em Copa que teve, porque ele foi melhor que o Neymar em Copa. Então assim, então São Paulo tinha o Careca, era essa coisa, ganhava tudo, eles eram arrogantes. Aí o Palmeiras era o Parque Antártico, o Corinthians era o Parque São Jorge. Então São Paulo, os caras tinham o Parque São Jorge. Aí, então Palmeiras e Corinthians era no Morumbi, que até hoje o grito da mancha, viemos do Morumba, e tantas vezes. Tivemos que parar. Então era do Morumba. Sim. Que hoje em dia não tem Palmeiras e Corinthians no Morumbi. Sim. Na época o Palmeiras e Corinthians era no Morumbi. Então eles falavam, até lá você tem que jogar maior estádio particular do mundo, que era. Então era que era. O Morumbi na época cabia 120 mil. O Corinthians botou 140 lá contra a Ponte Preta em 77. Então eles tinham o maior estádio, que na época não era essas ruínas horrorosas, com goteira, coisa, sabe? Mas na época era o Morumbi, os caras tinham o maior estádio, o melhor time. Daí os caras de repente viram Bida Libertadores e Bimundial. Aí se perde qualquer... Porque o Corinthians não tinha brasileiro, né? Foi ganhar o primeiro em 90, né? 90, você já viu, até o Corinthians 14 anos, você vira, o Corinthians fala, você nunca viu seu time ser campeão. Eu falo, meu, o Corinthians nunca foi campeão brasileiro. Então, mas como paulista valia mais, e valia. Não tenho o que dizer, paulista era mais importante que brasileiro. Então eles ainda tinham, mas a gente foi campeão brasileiro em 88. E o que eles ganharam do Guarani, o gol do Viola. Então eles tinham esse argumento. Então São Paulo ficou aquela coisa. Então São Paulo hoje parece a imagem de quem cresceu na fila é do São Paulo rico decadente, que faliu. Sim. Quebrou completamente, mas o cara ainda fica com aquela soberba. O Corinthians sempre foi uma rivalidade mais honesta com o Palmeiras, né? Assim, o Palmeiras e o Corinthians eu sempre achei o jogo mais bonito, assim. O São Paulo sempre foi uma coisa mais... O jogo nunca dura 24 horas, né? O Jota fala contra o São Paulo. Teve aquela briga, vocês ainda eram crianças, mas teve uma briga na Copa São Paulo. Teve as mortes, né? Cara, aquilo lá, eu tava vendo na televisão, um negócio assim assustador. Não sei se vocês já viram imagem depois. Sim, sim. Cara, você imagina os caras. Então aquilo lá pegou muito. Aquele jogo foi uma coisa que acho que deixou cicatrizes para sempre na relação São Paulo e Palmeiras. E agora o Palmeiras é o melhor, então mudou completamente o contexto, mas o São Paulino ainda fica. Mas enfim, eu sou palmeirense pela essa outra coisa do Palmeiras. E quando você fica na fila, irmão, vocês pegaram isso pela Série B. Sim, uma filazinha. Pegou ali 2008, ganhou, mas já era um paulista que valia menos. Vocês pegaram 10 anos ali, 9 anos, né, até ganhar a Copa. 2003 a 2008, mas se bem que eu comemorei a Série B do Jair Pisserni, viu? Isso é uma injustiça. E sim. O Pisserni é outro cara que acho que merecia ter um respeito, assim, que o Pisserni pegou um Palmeiras ruim pra caramba, numa Série B muito mais difícil, que eram 4 times, num quadrangular, que passava 2. Ainda bem que fizeram um quadrangular, porque se fizesse mata-mata, Palmeiras e o Botafogo bobeando para perder para Marília Sport. Mas era ali, tinha Sport, Botafogo e Marília, era encrenca aquilo lá. Então tinha, mas veio ali, virei palmeirense. E seu filho hoje ele é fanático igual você ou então, por essa distância ele não consegue acompanhar muito? Ele não consegue acompanhar muito, não tem como. É muito diferente não ter escola, não tá ali no dia a dia. A escola dele aqui tem 6 alunos brasileiros. Mas assim, tem um que é botafoguense, mas é 2 séries para cima. Tem uma que é 2 corintianas irmãs que mudaram para cá. Agora essas são.
Essas ainda vieram com a coisa do Mundial, elas ficam, o pai dela bota a cabeça delas. Essas atrapalham um pouco. Aí tem meu filho e minha filha que são palmeirenses, tem uma menina que é fluminense. Mas era o Fluminense, é mais... E daquela coisa de Fluminense, Fluminense é muito louco. Então já tem uma editora minha na Globo News, a Marita Graça, Fluminense fanática, e um aqui que é o pai dessa menina. Aí os dois falaram, mas você vai no jogo do Fluminense? Eu falei, não vou no jogo do Fluminense. Eu falei, mas como você não vai no jogo do Fluminense? Eu falei, cara, vou no jogo do Palmeiras. Então o Fluminense tem essa coisa, tem uns caras do Fluminense que alugaram apartamento no meu prédio. Alugaram não, pegaram de um amigo emprestado. Aí eu entrei hoje na portaria, cruzei o cara. Ele falou, pô, tá sem voz? Eu falei, é do jogo de ontem. Ele falou, mas o Fluminense não jogou ontem. Eu falei, como assim? Eu falei, sou Palmeiras. Ele falou, é. Os caras, não tem Fluminense, eles vivem no mundo deles. Fala, na época do Diniz, eu falava, cara, que coisa louca. Mas me falaram que a maior torcida brasileira aqui é a do Fluminense, eu não sabia, de New York. De Nova York? Me falaram que é a do Fluminense. Os caras do Palmeiras de Nova York, Não, Cruzeiro. Cruzeiro é maior? Cruzeiro é Atlético. Tem muito mineiro aqui, né? Não, Cruzeiro é Atlético. O Fluminense fica maior que o Flamengo, não dá pra comparar. Não, mas aqui em Nova York, né? Eu acho também achei muito estranho. Difícil, muito estranho. Pô, você pega as pesquisas ali, do lance, a Globo fez uma agora, tem como o Fluminense ter mais. Porque assim, você olha lá, o Fluminense tá atrás da Atlético no esporte hoje em dia. Não tem, assim, não tem tanto carioca. O Atlético e o Cruzeiro é porque tem mineiro. E são torcidas maiores que o Fluminense no Brasil. Porque no Rio não é que nem em São Paulo. Não, Rio, divide lá os 4, né? O Flamengo o Flamengo é maior que o Corinthians, o São Paulo é maior que o Fluminense. O Palmeiras é igual ao Vasco e o Santos igual ao Botafogo. Então assim, o Fluminense é outro Santos ali. Tipo, o Fluminense e o Botafogo, os caras são formadores de opinião e tal, mas é uma torcida menor. A outra grande do Rio é o Vasco. Olha, se eu fosse do Rio, seria Vasco. Eu também. Ia sofrer, né? Meu Deus do céu. Mas, Guga, quero te perguntar também, quem foi seu primeiro ídolo do Palmeiras, assim? O Leão. O Jorginho e o Edu Manga. O Edu Manga foi um pouco depois que o Leão, na verdade, foi o Jorginho. Porque o Leão voltou um pouco depois porque ele estava no Corinthians. Mas o Jorginho era o craque do Palmeiras até 86. Não sei se vocês lembram bem, porque teve dois Jorginhos, depois teve o Jorginho que foi da Portuguesa. Né, você tá falando? O Jorginho que veio de Marília. O Putinati. Que ele até jogou na seleção, era um cara que ele adorava. Sim. Ele adorava o Jorginho. Sim. Ele queria levar o Jorginho para 86, o Jorginho fraturou a tíbia. O Tele gostava mais de Jorginho do que do Renato. E gostava mais de Jorginho do que do Bebeto, que estava surgindo. Ele gostava do Jorginho, porque o Jorginho ele era já mais moderno. Ele não era ponta só que nem o Renato. E ele já era meia direita. Ele é o maior ídolo do Paulo Nobre também, Jorginho Putinati. Não, o Jorginho era craque. Então, assim, ele levava, batia a falta bem. Então, ele levava o Palmeiras nas costas naquele momento. Em 84, o Palmeiras teve uma chance. O Palmeiras estava bem naquele Paulista. Só que daí o Mário Sérgio jogou dopado contra o São Paulo. O Palmeiras ganhou de 2-1. Aquele jogo estava no Morumbi. E aí, por causa do doping do Mário Sérgio, o Palmeiras perdeu os pontos. E aí e aí o Santos acabou sendo campeão lá que era Rodolfo Chulapa, Rodrigues, Chiquinho, Márcio Rossini, Toninho Carlos e Paulo Robson, Demalini Humberto, Paulo Isidoro, Serginho Zé Sérgio. Estamos com o PVC aqui, ó. Não, aquele time do Santos me marcou muito. O do Santos me marcou muito. Aquele do Santos lá. Foi pontos corridos. Que afinal, não foi final Santos e Corinthians. Muita gente acha que foi final. Calhou de pontos corridos, última rodada. Santos com 54, Corinthians com 53 pontos. Valia 2 pontos na época, né? E aí o Santos ganhou. Então o Jorginho era até aquele momento. Aí em 85 aconteceu um negócio muito louco. Teve São Paulo e Palmeiras. São Paulo, aquela máquina lá. O São Paulo enfiou 5-1 no Palmeiras. Aí, se eu não me engano, depois tem que checar. Se estiver errado, desculpa. Mas pelo que eu me lembro, o Palmeiras ganhou 3-0 do Santo André no meio da semana. E aí no outro final de semana teve Palmeiras e Corinthians. E foi quando até começou o Dali Porco. Naquela época. Que assumiu o porco, né? Que começou com Dali Porco, que era assim, e Dali Porco, olê, olê, olê. Esse é o original. O original era esse. E daí o Palmeiras lançou 2 moleques da base, o Gerson Caçapa e o Edu Manga. E o Edu era craque mesmo, assim, cara. Ele era fora de série, o Edu. E ele começou ali, e daí nessa segunda metade dos anos 80, o Edu virou o dominante.
virou o craque do Palmeiras. Em 89, quando o Neto vai pro Palmeiras, jogar no Palmeiras, o Edu era o craque. Que o time ali, que a gente chegou a Taça dos Invictos, que o Leão era o técnico, o Leão meio que não gostava do Neto, sabotava o Neto. Mas o time, se eu não me engano, era o Zete, que ficou 1.238 minutos sem tomar gol. O Zete estreou, não tomava gol. Não tomava gol o Zete, cara. Um negócio assim. É o recorde até. O Everton chegou a 1000 e pouco. Não tomava, cara. Mas Zete, é o maior recorde até hoje de um goleiro sem e tomar assim, gol no Palmeiras. eu sei que depois ele foi pro São Paulo, tudo mais. O Zete é Palmeiras, assim. Eu sinto ele como Claro que ele deve ter virado São Paulino, sei lá, mas é um cara. Hoje ele é mais identificado com São Paulo. É um cara ali, de origem italiana, que nasceu no Palmeiras ali. Então era o Zete, daí o Edson Boaro, que veio do Corinthians, que jogou a Copa. O Edson Boaro, ele foi lateral direito na Copa de 86, ele jogou o primeiro jogo com a Espanha, e daí ele machucou, e daí entrou o Josimar, fala de impoderável, e o Josimar foi o segundo melhor jogador do Brasil na Copa depois do Careca, fazendo uns puta golaços. O cara do Botafogo, ninguém conhecia, porque o Leandro pediu dispensa, porque ele foi pra balada com o Renato, ele odiava com o Renato, cortou o Renato. Aí o Leandro falou, não, se o Renato não for, não vou, vocês perdem o Leandro, né? Aí o Edson era o reserva, que era tipo o Marcos Rocha também. Levou o Edson, mas ele levou o Josimar e o Edson. Mas o Edson era lateral do Palmeiras nessa época, na Copa do Corinthians. Aí o zagueiro central era o Toninho, né? Toninho Cecílio. O Dario Pereira já mais em fim de carreira, mas jogou. E aí eu não lembro se era o Alberes ou o Abelardo. O Alberes, que veio daquela portuguesa lá de 85, que lá era Serginho Luciano, Luiz Pereira, Mauro Ramos e Alberes, Célio, Toninho e Edu Marangon. Toquinho, Jones e Esquerdinha. Foi vice contra o São Paulo ali, 85. Então eu acho que era o Alberes ali. Aí o meio de campo era interessante, que era o Júnior. O Júnior, na verdade, é Dorival Júnior. Sim. Dorival Júnior, mas a gente falava Júnior, que veio de São José, que o Leão que trouxe. O Leão gostava dele. Aí eu acho que parece da idade do Leão, né? Mas o Leão era mais velho. Betinho, que veio do Juventus. Sim. E aí o Edu Manga. O Mauricinho, que veio do Vasco, o finado Gaúcho, dos pênaltis. Sim. Pegou os pênaltis, aquele jogo histórico, aquele jogo lá, assim, um negócio. É que na época tinha disputa de pênalti não era mata-mata. E aí na ponta esquerda era o Neto. Tava jogando torto ali, mas era aquele time lá que ganhou a Taça dos Invictos, o time era forte. Só que daí pegou aquele jogo, mas não foi eliminado pelo Bragantino, não. Que a gente perdeu do Bragantino, mas a questão é que era um triangular, Palmeiras, Bragantino e Novo Horizontino. Só que daí a gente perdeu o Bragantino, ganhou do Novo Horizontino, e teve que torcer pro Novo Horizontino, que era do Nelson Batista, o técnico, que era forte o Novo Horizontino. Podia ter ganho do Bragantino, mas não ganhou. Aí o Bragantino foi pra final com o São Paulo, que o Martilico fez o gol espírita. Final ou semi? Final. Então era aquele lá. Então os ídolos foram esses três ali os ídolos da fila, né? E o tal de Evair? Porque eu quero saber, você que sofreu tanto na fila, então, onde você estava naquele 12 de junho? Ídolo dos anos 90. Eu fui no primeiro jogo, aí o Corinthians ganhou. Aí o segundo jogo eu não fui, que era Corpus Christi. Era feriado do Corpus Christi, que os caras falavam que era feriado de Porcos Christi, que sempre eliminado, o Paulista terminava ali. Aí eu não fui, daí eu tava na praia, daí eu vi na casa da praia, perdi esse jogo. O primeiro foi que o Viola imitou o porco, né? Foi. Roubaram o Palmeiras aquele jogo, se eu não me engano, o primeiro jogo, teve um roubo. Mas daí eu lembro da narração do Silvério bem. Esse jogo foi épico. E dessa nova geração então, aí? Edmundo. Da década de 90, Evair Edmundo. Primeira Parmalat. Tá. Primeira Parmalat, Evair e Edmundo, que é de 93, 94. Que daí era o Sérgio, o Cláudio, que era o lateral direito, era Cláudio, que esse não era tão famoso. Sim. Aí Antônio Carlos e Kleber e o Roberto Carlos já era. Aí o meio de campo era o César Sampaio, Mazinho, Rincon e Zinho. E o ataque era Edmundo e Evair. O Edilson Tinha o Edilson também. Edilson 93, né? Que era Então, mais um no meio... lugar do Rincon, Ele era mais meio. Edilsonzinho. Edilsonzinho e Rincon veio depois. Ele falou que o Mazinho e Zinho foram titular na Copa. E aí aquela burrada de 94 contra o São Paulo, de ter... levou o time lá pra o Zete fechou o gol pro São Paulo no primeiro jogo, aí foi viajar ao Palmeiras, e aí na volta... A gente entrevistou o Luxemburgo e ele falou que se não tivesse viajado, se o jogo fosse na semana seguinte ou na semana, o Palmeiras teria vencido certeza e provavelmente... O Vélez e teria sido campeão. Mas foi jogo duro ali com o São Paulo, com o Vélez, mas mesmo assim...
eu acho que o Palmeiras O teria São Paulo passado. perdeu, mas aquele São Paulo já era mais fraco. Sim, de 93 era mais já forte. Era, já é. não tinha muitos caras, tinha ido E o embora. Palmeiras tava voando, né? Já era o terceiro ano da Parmalat, né? O segundo O Palmeiras investindo. estava no auge, o Raí Sim. já tinha ido embora, o São Paulo Cerezo já estava fora, o São Paulo já não estava no auge. Aí vem a segunda Parmalat, que é o ataque dos 100 gols. 96. Que daí... Ali tinha muito craque, como Djalminho, Rivaldo, Luizão. Flávio Conceição, Luizão e o Miller na frente. Mas assim, o Miller, eu adoro o Miller, mas pelo fato de ter jogado no São Paulo, no Corinthians e no Santos, é mais complexo. Sim. A idolatria pelo Miller, né? Eu esqueci de falar que o Veloso foi um grande ídolo meu também, viu? Porque, o Veloso. como goleiro ali um pouco antes e depois ele volta, né? Mas ali, o Júnior na lateral esquerda, assim, foi E não tem como esquecer do Alex também, né? então o Alex na terceira. Na terceira, que já é Na terceira, 98, na 99. terceira, aí o Alex, era o Alex o principal, o Marcos, não só o Marcos. O Marcos é o maior, porque ele deu o maior momento da história. Claro que eu não vi o Ademir da Guia jogar, tudo isso é complexo, né? Tô até com a camisa da academia, e até, assim, hoje em dia vocês conseguem, porque nos anos 80 e 90 tem muito vídeo. Agora, quando você volta, quer dizer, você imagina ganhar o Corinthians de 74, na final, no Morumbi, que dizem que o anel inteiro superior era Corinthians, e o Palmeiras estava com uma das gerais do Morumbi, só dizem. Não sei se é verdade. Porque o Palmeiras já ganhou o bi-brasileiro e tinha ganho o Paulista em 72, então, tipo, você estava acostumado a ser campeão. O Corinthians, 20 anos na fila, o Rivelino nunca tinha sido campeão, e o Palmeiras pega e Mantém eles lá. E ganha 1-0 contra o Corinthians. Contra o Ronaldo. Então, assim, não dá pra falar dessa época da academia, que, aliás, a gente ganhava do Santos do Pelé, ganhou mais nacionalmente que o Botafogo, que falam tanto do Botafogo, que de jogador foi. Mas quando você olha ali, Rio, São Paulo, Robertão e Taça Brasil, o Palmeiras ganhou mais que o Botafogo. É que, de fato, para a seleção eles mandaram mais. A respeito do Botafogo ali daquela época, tudo. Mas a gente que tinha o Santos, que era uma anomalia, né? Mas o Palmeiras da academia... Então, assim, mas ainda assim, acho que o grande momento da história do Palmeiras, que é coisa que é eterna, né? Você ter ganho do Corinthians 2 vezes na Libertadores. Seguidas, né? Seguidas nos pênaltis, e do maior Corinthians da história. Porque o maior Corinthians da história não foi 2012. O maior Corinthians da história foi do Luxemburgo. E teve uma hora que foi Oswaldo Oliveira. Sim. Não, e o Marcos pegando o pênalti do Marcelinho, do Marcelinho, que é o maior ídolo do Corinthians. E era o batedor oficial ainda, pé de anjo, toda aquela história. Assim, batia bem pra caramba. Batia bem pra caramba, não só pênalti, falta, obviamente. Você morava em Buenos Aires nessa época, né? Morava, eu fui no primeiro jogo. Né, contra o Boca. O primeiro jogo da final foi Boca 2-2. E esse que é duro, porque foi 0-0 na volta. Se valesse, né, o gol fora, que valia até a semi. Na final, não. Mas lá foi 2-2. Só que eu estava credenciado no jogo, fui na tribuna de imprensa, que eu era correspondente da Folha, era novinho, tinha 23 anos, mas eu era correspondente da Folha. Mas foi o cara do esportes da Folha. Cobri que era corintiano. E daí foi também a correspondente do Globo. O Ariel não foi, que era do... Anel Palácio, né? Mas daí eu fui ali, mas daí eu fui quieto, civil, né? Não dá pra ir com camisa, não dá pra você ir lá. Você pode ir, você vai na torcida do Palmeiras com todo aquele esquema de batedor. Você não pode ir. Mas assim, eu passo por argentino, então assim, ficando quieto, falo espanhol e tal, mas pegar... Pior que a torcida do Palmeiras vai encontrar muito torcedor do Boca em Miami agora. Sim. Tem muito torcedor do Boca lá, eu não sei como vai ser. Miami é Argentina também, né? Por causa do Messi, né? Então assim, você chega ali, era... Sabe, era hostil. Hostil pra caceta. Assim, era uma hostilidade absurda. Assim, jogo nessa época do Boca... Então, ainda viu? A gente foi recentemente lá, não é fácil não, papai entrar. Vocês foram com os caras... Não, você vai no comboio, não tem como ser sozinho. Eu tava ali entrando, porque patrimônio de prestura passando no meio do Boca. Mas com esses caras quietos, se me perguntasse, que ainda bem que era mais inverno, então tava com uma malha, que não... E se me perguntassem, eu já tinha, ninguém perguntou. Eu ia falar que eu era Santos. Já tá armado já o esquema. É que o Santos, assim, os caras gostam. São Paulino não? Eu nunca ia falar que era São Paulo, nem corintiano. E o Santos, aquela coisa. O Santos dá pra você falar que você ainda fica... Né? Mas não rolou isso daí, mas foi 2-2. Daí quando tinha gol, o cara da Folha era corintiano, dava tapa na cabeça dele, assim. E aí o segundo jogo,
a final eu vi com narração da Argentina, que era como que chamava? Era o Vitor Hugo Morales, que foi o que narrou do gol do Maradona. Cara, e eles são muito, assim, claro que no Brasil também mas, cara, eles chamam pelo meu primeiro nome, Palermo Martim, né? Daí, Riquelme, e esse jogo o Maradona tava no Morumbi. E na Bomboneira também não ficava. Na Bomboneira sempre, né? No camarote dele lá. Tava no auge das drogas. Então, tava cheiradaço. Tava. Mas ali você tinha o Riquelme, o Riquelme acho que é o jogador, é o Mr. Libertador. Se eu pra indicar um, é o Riquelme. Eles ganharam de todo mundo na Libertadores, eles ganhavam tudo. E o Bianchi. O Bianchi também é sinistro. O Bianchi era aquele Boca. Não dá pra comparar, quando a gente vê o Boca, é o nome daquele em função. Porque o Boca de antes não era tudo aquilo também. O Boca tem uma crise. O Boca vira essa coisa, né, nessa virada dos anos 90 para os 2000. O River tava mais fraco na época, então assim, o Boca tava no auge. Foi muito jogo na Bomboneira. E assim, quando você vai em jogo normal, os caras não param, mano. Porque a Bomboneira é um doideira, estádio, né? vocês foram lá. Sim. É um estádio único. Quer dizer que no longo prazo eles vão ter problema, porque hoje em dia os estádios são mais modernos, mas não dá pra você derrubar a Bomboneira. Assim, eu fui no Maracanã antigo, não dá pra comparar com esse Maracanã agora, né? Tipo, não é o mesmo estádio. Claro, é o próprio Allianz, não é igual o Parque Mas Antártico. assim, o Parque Antártico era legal, tinha toda aquela coisa. Mas assim, a grandiosidade do Maracanã... sim. Tipo, hoje em dia o Maracanã cabe... Quanto? 70, 80 mil? Acho que menos, quase 60. É menor que o MetLife. É menor que o MetLife. O MetLife é maior. Cadê a mística do estádio? O Maracanã. Outra coisa, quando enfiaram 200 mil naquilo lá, aquela geral, tudo acabou. Então não é mais... A Bomboneira tem mística. Sim. Então, e, Guga, e desse atual elenco do Palmeiras, quem é o seu grande ídolo, assim, dessa era Abel, assim? Quem que é o jogador o que você... Abel. O Abel, você acha que personaliza todo mundo? É o Abel, lógico. Esse Palmeiras é o Abel. Não tem como dizer de outra forma. O Abel assim, é uma revolução no futebol brasileiro. O que está acontecendo com o Abel, segurar o Abel tanto tempo, o cara ficar 5, 6 anos. Porque, assim, você pode falar de outros times que tem tem os palmeirenses ali, ó. Os palmeirenses passando atrás. Aí, ó, invasão de aqui, ó. Invasão aqui, ó. Quem chegou aqui, ó. Salve. O filho do grande Wilson Simonal. Conhece o Simoninha? Tudo bem? O Simoninha vai falar com vocês depois. Não, então, mas o legal do Abel, porque não existe nenhum técnico brasileiro tão associado a um time como o Abel. Porque o Renato não é só Grêmio, por exemplo, agora tá no Fluminense. Sim. Acabou, já tem a coisa do Fluminense. O Luxemburgo foi Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro. Dirigiu outros, mas que eu digo que ele foi campeão. O Filipão é seleção brasileira, o cara ganhou uma Copa, mas é Grêmio e Palmeiras. O próprio Cuca, que talvez seria o maior treinador do Galo, também é Palmeiras, Grêmio, é Santos também. Tem história em todos. E o Tele é seleção, foi no Palmeiras. Antes, né, do São Paulo, foi no Palmeiras. Então, assim, o Tele chega à seleção pro Palmeiras, né? A gente não pode esquecer do Tele. Aquele time de 79, né? Falam muito. Pô, que enfiou 4-1 no Flamengo, no Maracanã. Então, o Tele tem história com todos. Claro que os títulos dele são no Palmeiras. Essa complexidade também que eu falei por exemplo, o Cafu, assim, foi mais do São Paulo do Palmeiras. Aí eu acho que é mais do São Paulo. Eu até brinco com os São Paulinos que eu falo, pô, aqui, esses jogadores históricos do Palmeiras, né? Zete, Cafu, Dario Pereira, né, tipo Antônio Carlos, Dario Pereira, Miller, os caras ficam loucos, né? Porque o próprio Antônio Carlos é mais Palmeiras. O próprio Juninho, né? O Júnior Penta, lateral esquerda. Foi pros dois. Foi pros dois, mas eu sinto que ele é mais Palmeiras. O Júnior é mais Palmeiras. Mas ele ganhou o Mundial de 2005 com São Paulo, né? Mas o que jogou nos 4 é o Miller, né? E o Neto. Luizão também jogou nos 4. O Luizão jogou nos 8, acho, né? Os 4. Fluminense ele jogou? Eu não lembro. Fluminense e Botafogo eu não lembro. Mas nos 4 São Paulo ele jogou. O Luizão jogou. Sampaio jogou nos 4 também. É que a passagem dele no São Paulo é muito curta. É que Edmundo jogou no São Paulo, né? É que ele falou Agora, Edmundo. O Neto é Corinthians. O Neto é Corinthians. Agora, o Neto, eu lembro naquela semifinal de 87 no São Paulo, que ele faz aquele gol do meio de campo de falta no Palmeiras, que o Zete toma um frango. Não era o Zete, não. Quem tomou frango em 87? Foi o Zete?
Não, foi o Zé. A memória falha do homem também, não, foi viu? O Zé. É difícil, mas acontece. Não, então em 89 foi o Veloso que ganhou a Taça dos Invictos. O Zete foi 87 que ele entrou, foi isso. O Zete foi 87 que ele ficou 1.238 minutos sem tomar gol. E daí tomou do Santo André, se eu não me engano, do Luiz Pereira. Pereira. Era o Bacharel e o Cicero. Finado do Bacharel, que depois fizeram um jogo em homenagem ao Bacharel, Seleção Paulista. O Palmeiras foi 9-1. Foi o Zete, 87, que ele ganhou. O Palmeiras ganhou a Taça dos Invictos ali também. Porque a gente ganhou o primeiro turno de 87. E aí o Luiz Pereira fez o gol contra o Santo André. Que daí quebrou o Zete. Daí o Zete tomou o frango. O Zete tomou o frango do Neto. E 89 foi o Veloso. 89 era o Veloso. E o Veloso vai pra seleção em 90. Pô, foi feio aquele lá. Ô Guga, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala com tanto prazer de futebol, entende muito, não só da história do Palmeiras, de todos os clubes. Você nunca quis ser jornalista esportivo? Claro que quis. Eu queria ser esportivo também. Mas eu gostava de internacional. Mas cheguei a ser esportes da Folha, mas muito rápido. Mas é esporte olímpico, eu gosto de esporte olímpico também. Mas sim, queria ser. Você acha que você ia conseguir deixar o clubismo de lado ou ia ser difícil? Não, assim, os meus ídolos no jornalismo esportivo da infância, assim, eram na verdade comunicadores, né? O Milton Neves e o Roberto Valone, né? Os dois, cara, assim, eu adoro, eu gosto. Tem muita gente que não gosta dele, mas eu acho o Milton Neves, assim, um dos maiores comunicadores que existe. Nunca esqueço de uma frase, eu falo sempre pra ele. Tava voltando, ouvindo no rádio, acho que tinham roubado o Atlético num jogo, aí ele pega do além, naquelas 10 horas que ele ficava na rádio, ele vira e fala do além, Galo de Minas Gerais, terceiro time mais roubado da história, atrás da Lusa do Canindé e da ex-União Soviética. Cara, onde ele vai buscar isso, cara? Assim, isso daí é de uma... Ele é o rei do improviso, né? É de um absurdo esse improviso. Tipo, falar da Lusa do Canindé, até vai daí o cara emenda com a ex-União Soviética. Que porra, assim, tipo, não, que nem tinha, assim, mas ninguém falava, nem sei se roubavam. Mas ele emendava essas daí, assim, e criava uns bordões. Assim, em 99 era meu verde e branco, eu curto o teu encanto, Palmeiras, uma paixão sem limites. E o Avalone que não falava que era palmeirense, mas todo mundo sabia que era meio cômico. Daí em 93 ele batia na mesa e falava: agora quero ver quem vai falar. Palmeiras campeão paulista de futebol. E o Silvério eu adorava também. Eu gostava de Vanderlei Nogueira. Eu gostava de todos esses caras, assim. Adorava. Rádio me influenciou muito, assim. Eu gostava de escutar todos esses caras na rádio, assim. Voltando que hoje em dia tem podcast, tem tudo. Vocês fazem o que era a rádio. Exato. A rádio era isso daí no Brasil, porque o jogo, televisionava o jogo do sábado, que era que você ia jogar com 15 de Jaú em Jaú. Aí você viu Palmeiras e 15 de Jaú. Aí o domingo, se o time jogava em casa, não tinha jogo no domingo. Não transmitia jogo. Depois começou a transmitir, mas no começo não tinha no domingo. Então você tinha essa coisa de não poder ver. Aí você ficava escutando no rádio, você não ia no estádio. E meu pai não gostava de futebol, aí que era o problema. Que meu pai levava no São Paulo e Palmeiras. Matava, meu irmão era São Paulino, matava 2 numa cajadada só. E aí levou uma vez no Palmeiras e São Paulo, que foi no Pacaembu, que estava reformando o Morumbi. Daí fomos no Pacaembu lá, meu pai levava a revista Veja, ficava lá, meu irmão São Paulino, ia lá, numerado Descoberta. Eu ficava vendo a Tupi, a Mancha, louco pra estar lá no meio, mas ficava ali. Aí o São Paulo abriu 4-1, acho que foi isso. O Palmeiras diminuiu para 4-3, mas o São Paulo era muito melhor. Aí pênalti pro São Paulo. Aí, não, logo antes do pênalti, meu pai falou: vamos embora, tá? 4-3. Pô, vamos ficar mais, não, vamos para não pegar, para ir embora, voltar a pé, na verdade, que tá bom, né? Que ele sempre queria ir embora logo, com 30 e pouco do segundo tempo. Aí dá pênalti pro São Paulo erra, e o Palmeiras faz contra-ataque, empata 4-4. Nossa. Num jogo lá, então assim, enfim. E essa zoeira que você faz com o São Paulo vem muito do seu irmão, isso? Da onde surgiu essa... eu vejo você no Twitter, você pega muito no pé de São Paulo, cresceu, né? Tá ali o Simoninha, tá aqui o Sarran, meu amigo. Quem cresceu ali passou os anos 70 e 80 indo pra escola e ouvindo: cala a boca, palmeirense, que você nunca viu seu time ser campeão. Era um negócio assim. E daí quando você cresce, não tinha o título, assim. Você ficava passando a infância inteira imaginando aquele momento
que seu time iria ser campeão. Assim, não tem... Você era virgem de título, não tem. Seu time não era campeão no auge ali. Insisto, com o Corinthians você tinha argumento, você nunca foi campeão brasileiro, mas com o São Paulo você não tinha argumento nenhum. Assim, em todos os quesitos, eles superavam o Palmeiras naquela época. Assim, não tinha como você buscar. E a gente buscava umas coisas, que essa daí, primeiro turno de 87, e aí e a Euroamérica, né? Que foi um negócio que teve em Campos do Jordão, que veio o Borussia, que veio, se não me falha a memória. Vieram os times ali, fizeram um torneio, que nem os times europeus, você viu o campeonato italiano, que passava na Bandeirantes, ali com... Eles passavam o Silvio Lancelotti, o Karsug era da Jovem Pan, né? Mas tinha essa coisa, o campeonato italiano era o melhor, né? Que ainda estava no auge, o campeonato italiano. Mas era isso. Real Madrid ali, você via às vezes no gol do Fantástico, o Hugo Sanches dando uma bicicleta, mas não tinha essa mística, falar Real Madrid. Os times grandes eram os do Brasil, você nem... Assim, quando o São Paulo joga com o Milan em Barcelona, São Paulo não chegou menor que Milan em Barcelona. Sim. São Paulo chegou no patamar de Milan em Barcelona. Era assim, o mesmo patamar. Então assim, era uma coisa diferente que tinha na época. Então assim, eu ouvi muito. Hoje em dia é uma outra coisa, que eu já tenho os podcasts, você vê os gols quantas vezes você quiser. E daí você perdia os gols, você não viu o jogo, você tinha que ver os gols do Fantástico depois e as mesas redondas. Você via muito mesa redonda. Mesa redonda é o podcast. Sim. Entendeu? Aquilo lá era o podcast. O Avalone fazia um podcast. O Milton Neves, com o terceiro tempo, fazia um podcast. Eles faziam isso, mas assim, com o super técnico, era um podcast com os técnicos. Vocês pegaram já o super técnico. Uma puta ideia legal. Sim. Então, eles já estavam ali. Aqui não tinha, o que mudava era a tecnologia. Mas o formato era o mesmo, né? O formato era o mesmo. Agora, eu lembro que você ligava para a Telesp, que você ligava 200.982 para saber quanto foi o jogo. Você tinha que ligar para aquele número lá, daí falava o jogo. Ou comprar o Jornal Expresso no dia seguinte, né? Voltar da praia, naqueles carros nos 80 lá, Belina, Variante, cara, uma desgraça. Sem ar-condicionado, mega trânsito, que ainda saía fumaça no escapamento. Voltando, era só ali trânsito, Piaçago era pista única. Pegando aquele trânsito, em Cubatão era poluído pra caramba. Tentando achar ali no rádio, ali a 1600 da Jovem Pan, para tentar ouvir o jogo do Palmeiras. Meu pai deixava um pouco, ele odiava, meu irmão reclamava. E daí você ficava ali ouvindo, aquela, era outros tempos ali. Hoje em dia é muito mais fácil. Bom, Guga, você estava falando que na época que o São Paulo jogou contra o Milan, não existia essa superioridade do clube europeu. Só que hoje em dia mudou, né? Todo sul-americano, todo campeão da Libertadores vai jogar contra o campeão da Champions. Obviamente que os times europeus, os campeões da Champions, são muito favoritos. Mas nesse Mundial, as coisas estão diferentes, né? Muitos europeus sendo surpreendidos, a Internacional, que foi vice-campeã, não venceu a sua partida de estreia contra o Monterrey, o Benfica empatou com o Boca, Real Madrid empatou com a Al-Ahly, e o Botafogo conseguiu vencer o atual campeão da Champions, PSG. Do Botafogo, temos que dar os parabéns aqui. Exatamente, eu acho que a gente tem essa rivalidade agora e tal, mas... Não, foi um feito absurdo. A última vez que um clube sul-americano venceu um clube europeu em competições valentes foi o Corinthians com o Diário em 2012. Então, mais de 10 anos depois... Qual foi a última vez que a Libertadores terminou no meio do ano? Exatamente. Tem essa também. O clube aí os times chegavam se preparou melhor. Os times se preparavam 6 meses para o Mundial, e daí conseguiam chegar bem. Depois, agora o time ganha Libertadores, todos agora, na sequência, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Flamengo... Vai viajar praticamente direto, né? Os caras vão viajar direto. O Flamengo, que ganhou 2019, e o Palmeiras de 2021, o primeiro Palmeiras, sim. O segundo Palmeiras, ambos podiam ter ganho. Entendeu? Assim, o Fluminense, é que o Diniz é um cara diferente, mas o Fluminense também tinha time ali pra... É que o City do Guardiola era muito diferente. Muito diferente. Eu acho que não é nem demérito do Mas Fluminense. eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, numa outra circunstância, teriam ganho, 2 times fortes. Então, assim, eu acho que essa coisa da Libertadores ir até o final do ano mudou.
Não sei como, agora também não sei, vai voltar a ter esse mundo. Vai, anual vai ter. Mundialito, né? né? É o Intercontinental, né? Que eles nomearam. É que essa Copa do Mundo é de 4 em 4 anos que ela Que é substitui o que vai valer. a Copa das Confederações. E aí o anual, o que vai valer ou não vai, eu não sei, é uma polêmica aí, cada um tem o seu critério. Mas eu queria perguntar é que, cara, com essa vitória do Botafogo, tem chances do Botafogo passar em primeiro, né? E aí, se o Palmeiras passar em primeiro, provável pode pegar o PSG. E eu pergunto pra você, é melhor se classificar em primeiro e pegar um PSG, não interessa, vamos pra cima, vamos ganhar do Inter Miami, ou não, se vem do resultado ali e puder até sofrer um golzinho pra fugir do PSG, você acha que é considerável pensar nessa possibilidade? Olha, eu acho que quando chega no mata-mata, você já tem que... Eu acho que, assim, tem uma chance grande do Botafogo acabar em primeiro e do Botafogo ser eliminado. Porque depende de como é que vai ser. Supondo que o PSG ganhe do Seattle Sounders, que eu acho que ganha. Vai ganhar. Agora, Botafogo e Atlético pode dar qualquer coisa. Botafogo ganhar, Atlético ganhar, dá empate. Agora, eu acho que na fase de grupos é importante você não estar num grupo muito difícil. Em 2002, a Argentina caiu com Suécia, Nigéria e Inglaterra. O Brasil caiu com Turquia, China e Costa Rica. O Brasil foi campeão do mundo e a Argentina do Batistuta, que era forte, bem forte, foi eliminada na primeira fase com uma vitória, um empate e uma derrota. Em 2002, a própria França, que é a atual campeã do mundo, também caiu na fase de grupo, né? Então assim, fase de grupo é mais perigoso. Quando tá no mata-mata, entra num... Por exemplo, a Argentina ganhou a última Copa. Eles ganharam da Holanda no mata-mata e o Brasil perdeu da Croácia. Agora, assim, o Brasil perdeu da Croácia com o Neymar fazendo um golaço. O jogo estava ganho, e aí faz uma bobeada, a Croácia ganha, bate os pênaltis e ganha o jogo. Entra assim, 94, podia perfeitamente ter dado Itália. Tipo, você imaginar que o maior jogador da Itália, de talento, da história, o Baggio, batia pênalti bem pra caramba, o cara vai bater na lua. Isso não é o normal, isso não tem como prever. Então quando chega no mata-mata, Palmeiras, PSG, uma expulsão no começo do jogo, como podia ter tiro do Veiga ontem, tudo isso. Você faz um gol como o Estevão podia ter feito ontem, ou você dá uma bobeada. O Palmeiras no primeiro Mundial foi uma bobeada, sabe assim? 99 você tá falando, né? Uhum. Sabe assim, foi uma bobeada. Igualzinho, lembrou o Brasil de 2010, também que a gente jogou bem contra a Holanda, o Felipe Melo dá aquela cabeçada, tipo, é detalhe tão pequeno. Por exemplo, o Brasil ganhou 2002, era um super time e tudo. Agora, Pala que não jogou a final. Sim. Quando você vai imaginar que o Oliver Kahn não vai defender uma bola, vai bater no peito e vai voltar. Então é o impoderável. 86, do trauma, o maior momento da história do Palmeiras para mim é o Marcos pegando pelo Marcelinho, o mais traumático. Já estava 1-0 o Inter. Mas o Denis, tranquilo ali, estava o Martorelli, ele decide fazer não sei o que lá. Inter de Limeira, né? Contra o Inter de Limeira. Tipo, bola bate no peito, sei lá, deu tato, passa ali, faz o gol. Aí, o Inter ganhou. Então, assim, é muito duro. Mas só para voltar um negócio ali que melhorou muito em relação, que a gente estava até falando, nos anos 80 e 90, clássico era 100 mil pessoas. Agora, quando você tinha jogo de meio de semana, qualquer outro jogo, era 6 mil, jogo bom 10 mil, você colocava no... A média de público aumentou bastante, Nossa, né? era terrível. Não, era só clássico. O jogo era clássico. Agora, Guga, antes da gente pedir pra você escalar os seus 11 maiores, que você viu jogar no Palmeiras, que eu tô curioso pra saber os seus 11 maiores. Quero saber a expectativa pra encarar o Messi. Acho que é um privilégio também o Palmeiras enfrentar. Você disse, e eu concordo também, é o segundo maior jogador da história do futebol. Como que você tá imaginando que vai ser esse duelo, esse confronto? O Palmeiras, ao mesmo tempo que tem essa questão da classificação, mas tem que jogar pra ganhar, na minha opinião. Não pode respeitar muito e não pode olhar o Messi daquele tamanho. Tem que encarar ele de frente, de igual pra igual. Né? O Messi, né? Mas aquele Messi do Barcelona, obviamente. Mas pra bater na bola é o mesmo. Pra bater na bola, o cara ainda consegue bater uma falta e fazer um gol absurdo. Ou mesmo no outro jogo, não era tipo dar um chute. Ele consegue fazer parábolas com a bola que são... Então, assim, quando o cara é gênio, é um segundo. Poucos atletas são gênios. Tem grandes jogadores. O Mbappé é um grande jogador. O Brasil teve grandes jogadores. Eu acho assim que gênio do Pelé pra cá, absurdamente gênio. O Ronaldo Fenômeno é que é uma outra coisa. Mas com a bola de fazer absurdos com a bola. Brasileiro, Ronaldinho Gaúcho e o Neymar. Agora, Zico não entra nesse embalo aí? Aí o Zico.
E o Zico, esqueci do Zico. O Zico também. Agora, o Messi eu acho que supera o Ronaldinho Gaúcho, que o Messi é mais eficiente que o Ronaldinho Gaúcho. É mais plástico, né? É. Tem o Zidane também, que era um cara que... Mas eu acho que é não. um cara que também que tinha essa criatividade, da acho que o genialidade, Messi- mas o Messi é mais, mas o Zidane talvez Messi poderia fica entrar acima nisso. de tudo, assim. Ah não, o Messi pra mim também, depois do Pelé é o Messi, não tem discussão. Tem que entrar, jogar sério, sem aquela coisa de cara que termina jogo com o Neymar e vai tirar foto com o Neymar. Os argentinos também, né? Não. Porque os argentinos assim, idolatram. O Flaco falou ontem, pô, é meu ídolo. Não, tem que chegar Tem que quebrando. chegar. O Giai já tá dando umas rabiadas contra o egípcio. Imagina Sabe contra o que Messi. Eu li hoje que a torcida do Inter Miami, que é a Argentina na prática, tá de greve, né? Ah, tá. Tá de greve porque não deram ingresso pros caras. Que é um monte de argentinos, eles queriam o meu ingresso. Que são os caras que torcem. Quando você vê jogo da Major League Soccer, que você vê que os caras têm grito, é tudo cara... Argentina. Não tem americano. Mas é um time também sem um pingo de história, né? Foi criado há 2 anos atrás, né? O Beckham comprou o time, Não, né? nem desses times tem história, não tem assim. História é outra coisa, história assim. Sabe, você tem que construir com momentos bons e ruins. Quando a gente vê os botafoguenses falam, tem coisa que só acontece com o Botafogo. É por causa da história do Botafogo. Sabe assim, a história é única do botafoguense, em geral em contraposição aos seus rivais. Então a história do Palmeiras é muito em função da história do São Paulo, Corinthians, de todos os clássicos que tiveram, todas as memórias. Quer dizer, a gente lembra do Marcelinho com o Marcos, imagina como o corintiano lembra aquele momento. Sabe? O Euler, que também foi de São Paulo e Palmeiras, mas enfim. O Euler de 94 ali, tirando o Palmeiras, sabe assim, você tem aquela memória, o São Paulino vai ter a outra memória, então você vai lembrando de cada coisa. Você é louco, ó, amigos, a gente vai ter que receber esse homem no Brasil, porque é papo de 4 horas de podcast, porque o cara entende muito. Isso que a gente nem falou de política, história do Palmeiras, da imigração, né? Dá pra ficar até escurecer aqui como o o Central Palmeiras Park. é um time de imigrantes e hoje conseguiu abraçar Eu adoro tantos o nome povos. Palmeiras, mas eu acho uma injustiça terem forçado o Palmeiras a mudar o nome de Palestra Itália. Foi da época da ditadura, né? E o Palmeiras ainda propôs ficar Palestra e o São Paulo não deixou. Eu acho um absurdo. Por que não pode ter um nome italiano? Tantos italianos no Brasil, que o Brasil tinha a ver com a Itália na época, fazendo a guerra. Enfim, mas é só pra... Mas hoje em dia virou Palmeiras, que é o Palestra Itália. Sim. Precisamos liberar o Guga, que ele vai buscar os filhos dele na escola. Pra finalizar, escalhe os 11 maiores que você viu jogar no Palmeiras. Que você viu, tá? Mas entre talento e idolatria. Tudo, o critério é seu. O critério é seu. Goleiro é muito difícil, entre Leão e Marcos, mas... goleiro é muito difícil. Mas assim, entra muito da idolatria. Eu acho que o Leão jogou 4 Copas do Mundo, 2 Copas do Mundo como titular. Foi muito longevo no Palmeiras, sabe, em 2 períodos. Voltou para ser treinador do Palmeiras. Ele chegou, talvez ter sido... O Leão ele pode não ter tido o momento ali do Marcelinho, mas ele ganhou no Palmeiras na época da academia, 2 brasileiros, ganhou o Paulista, sabe, foi o representante do Palmeiras no tricampeonato mundial. Então o Leão. Lateral direito. Lateral direito, então, que eu vi jogar, então aí o Cafu. Um grande carinho pelo Arce também, tá? Mas... Eu vi que o seu carinho pelo Rocha não é tão grande assim, né? Não, mas o Cafu também entra coisa assim. Quando você vai Mas falar. o Rocha tem mais título que todos. Quando você vai falar pro estrangeiro. É bizarro isso, pensar nessa geração, né? Mas você fala porque os caras têm mais título que todos. Você fala pro estrangeiro que jogadores grandes do Palmeiras já tiveram. Você fala Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo. Aí o cara acabou, na hora né? já sabe. Já fala, Palmeiras é grande. Sim. Cafu, Luiz Pereira. Aí, acho que o Roque Júnior, viu? Gomes não? Botar um de agora, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Gomes e Luiz Pereira. Luiz Pereira e Gustavo, aliás, bela dupla de zaga, hein? Pesado. Já foi muito escalado. Porque o Luiz Pereira é um cara, assim, também é muito importante na história do Palmeiras e também é cara de Copa do Mundo, né? Pelo Brasil, tudo, 78. 74 tava também, acho. Simone tava. Você tá 74, Luiz Pereira, né? Tava. 78 tava. 78 era titular. Aí na lateral esquerda. O Roberto Carlos. Boa. Assim, não tem como não colocar um cara que foi dos 3 maiores do mundo e que foi importante do Palmeiras, sair da fila, tudo. Pra mim é o maior lateral esquerdo da história do futebol. Futebol mundial. Então tem como não ser titular. Vai César Sampaio. Sampaio, primeiro volante. 8. Sampaio. Aí você pode jogar com 2 meias também, ou com 2 volantes, aí o time é seu. 3, ou com 4-4-2. O técnico é o Abel, viu? Só pra... Olha,
Dois do atual elenco. César Sampaio. Eu acho que talvez jogasse com dois volantes que o Conceição, meu. Mazinho. Não, eu sou mais Flávio Conceição que o Mazinho. Boa, Sampaio e Conceição. Vai ter que ter Alex e Rivaldo. Exato. E vai ter que ter Edmundo, Evair. E teria que ter o Dudu, mas o Dudu vou deixar fora. Peraí, tem que ter o Alex, o Rivaldo. Ó, Sampaio, Conceição, Alex e Rivaldo, César Edmundo e Sampaio, Evair. Flávio Conceição. Exatamente. Aí, ó. Ó, qual a informação? Ele jogou aí no 74, sim. Então jogou Aí, ó. 74. Viu? A memória do Guga não falha, meu irmão. Então, César Sampaio, Tá, Flávio boa. Conceição, Então, Alex e Rivaldo. tá, então pra gente... Edmundo e Evair. Então, E Abel Ferreira. Vamos lá. desde o começo. Leão, Cafu, Luiz Pereira, Gustavo Gomes, Roberto Carlos, César Sampaio, Flávio Conceição, Rivaldo, Alex, Edmundo Evair e Abel Ferreira. Abel Ferreira. Acho que é isso daí, não tem Tá como. bom? Você acha que esse time competiria pra ganhar essa Copa do Mundo? Quem foi o maior presidente da história do Palmeiras? Entre Paulo Nobre, Leila. Não vou. Tem o Nelson Duque não foi, né? Vendeu o Edu Manga pra América do México. O Mustafa, né? Nosso querido Mustafa aqui. Não, mas ali tinha o Brunoro como dirigente, né? Sim. Mas acho que não tem como dizer a Leila, mas o Paulo Nobre deu Deu up. um início, tinha uma coisa de ser palmeirense raiz mesmo. Boa. É isso aí, galera. Mais um episódio entregue aqui, direto absurdo. do Central Park, Guga, a gente agradece com o demais. Guga Chakra. Sabe que você tá sem voz, a gente Tamo também junto. tá fazendo um esforço Mas absurdo no final aqui. voltou a voz aqui. Voltou. Mas agradecemos demais, ó. Agora quem tem voz é o Simoninha que vem aí, né? Maria vai colar com a gente. Então, ó, agradecer demais o Guga, agradecer você que ficou até o final da entrevista aí. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda essa entrevista pra geral acompanhar no Brasil aí. E é isso, amanhã partimos pra Miami e segunda vamos arrepiar o Messi. Se San Gennaro Tamo quiser. junto. Valeu. Tamo junto, Guga. Valeu, Guga. Obrigado, hein? Valeu, rapaziada. Noite palestra. Tamo junto, Segura os palestra. porcos. Valeu.